merece muito programa. Exatamente. Américo falou, tá falado. Vamos começar, então, falando sobre esse assunto importante da semana, que é a discussão sobre liberdade de expressão aqui nos Estados Unidos. Vou trazer um contexto, depois a gente vai partir para análise. Então, na segunda-feira, Jimmy Kimmel fez um comentário no seu programa noturno, Jimmy Kimmel Live, falando sobre a morte de Charlie Kirk, o ativista pró-Trump, que foi morto em um evento em Utah na semana passada. E Kimmel disse o seguinte: chegamos a novos níveis baixos no fim de semana, com a gangue MAGA tentando desesperadamente caracterizar o garoto que assassinou Charlie Kirk como algo diferente de um deles, e fazendo tudo o que pode para ganhar pontos políticos com isso. Lembrando que MAGA é o movimento Make America Great Again, de apoiadores de Donald Trump, e basicamente o que ele disse no comentário é que a direita e o movimento MAGA estava tentando politizar a morte de Charlie Kirk. Depois disso, na quarta-feira, o presidente da Comissão Federal de Comunicações, que é o órgão regulador das comunicações aqui nos Estados Unidos, o Brendan Carr, falou que a FCC, que é essa federação, poderia abrir uma investigação e as emissoras poderiam ser multadas ou perder licenças se houvesse um padrão de comentários distorcidos. Ele falou que o comentário de Jimmy Kimmel tinha sido doentio e ele falou a seguinte frase: essa é uma questão muito, muito séria para a Disney. Podemos fazer isso do jeito fácil ou do jeito difícil. Lembrando que a Disney é dona da ABC, que transmite o programa de Kimmel. E para quem entende desse negócio de mídia, ficou muito claro que quando ele fala que pode ser feito isso de um jeito fácil ou difícil, ele estava ameaçando tirar licenças ou influenciar ali os negócios dessas emissoras. Depois disso, a Nexstar, que tem 32 afiliadas da ABC, disse que interromperia a transmissão do programa do Jimmy Kimmel, isso na quarta-feira ainda, e logo depois a ABC tomou a decisão, então, de suspender por tempo indeterminado o programa. No mesmo dia à noite, na quarta-feira, Brendan Carr disse que as emissoras veriam mais esse tipo de pressão no futuro, e ele falou que a Federação de Comunicação vai defender o interesse público, que tem emissoras que não gostam disso, mas se essas emissoras não gostarem disso, elas podem entregar a sua licença à comissão. E lembrando que Carr é um dos autores do Project 2025, que é aquele projeto de agenda conservadora que até mesmo Donald Trump não encampou durante a sua campanha. E aí, só para finalizar e jogar para o Américo, isso acontece também num contexto em que outras empresas de mídia também sofreram algum tipo de processo. Então, nessa semana, o governo Trump e o presidente Donald Trump processou o jornal The New York Times por calúnia e difamação, pedindo uma indenização de 15 bilhões de dólares, citando ali alguns artigos e também um livro publicado por jornalistas do New York Times. Também, em julho, Donald Trump processou o Wall Street Journal por causa de reportagens ligadas a Jeffrey Epstein, que é aquele magnata que morreu na cadeia em 2019, condenado por tráfico sexual. A Paramount, que controla a CBS, pagou 16 milhões de dólares em julho em um acordo com Donald Trump para resolver um processo que Trump moveu falando sobre a edição de uma entrevista de Kamala Harris na campanha do ano passado. E isso aconteceu no momento em que a Paramount estava tentando um acordo para fusão com a Skydance, que precisa do aval da FCC, desse órgão regulador de comunicações. E para finalizar, em dezembro também do ano passado, a ABC pagou 15 milhões de dólares para encerrar um processo de difamação movido por Trump, porque o âncora George Stephanopoulos disse em março do ano passado que Trump teria estuprado a escritora e jornalista E. Jean Carroll, quando o júri considerou que não tinha provas suficientes para considerar que foi um estupro, mas sim um abuso sexual. Américo, então, trouxe aí o contexto tanto dessa história do Jimmy Kimmel, quanto dos outros processos que foram movidos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento e também de outras iniciativas de cortes de verbas para TV públicas. O que você apurou por aí? Pois é, Pri. Acho que antes de mais nada a gente tem que um pouco falar o óbvio, né? Por conta da politização de todos os assuntos, inclusive desse, que é, em primeiro lugar, já que esse assunto está relacionado à morte do Charlie Kirk, a gente tem que lembrar que não existe o menor espaço para violência na política. Isso não pode acontecer. A política existe justamente o contrário, né? Para tentar aproximar as pessoas de alguma forma e resolver, através da democracia, os conflitos. Então não existe a menor justificativa, como também não existe a menor justificativa para as pessoas ficarem comemorando a morte de quem quer que seja.
E se alguém achou que essas ações contra a ABC têm relação a isso, a gente só precisa deixar muito claro esses assuntos antes de prosseguir, né? Para ficar absolutamente claro. Não existe espaço para violência na política e não existe a menor justificativa para qualquer um comemorar a morte de ninguém, ainda mais no assassinato político, que polarizou ainda mais um país que já está completamente dividido. Falando, depois de tirar o óbvio da sala, e é uma infelicidade ter que falar o óbvio, mas é importante falar o óbvio, tirando o óbvio da sala, eu queria rapidamente falar um pouco do contexto. Essas coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos, esses vários processos, por exemplo, que a Pri acabou de nos contar aqui, contra empresas de mídia, você viu a longa lista, todos os principais jornais, as principais emissoras fazem parte desses, são alvo, né, de processos judiciais caríssimos. É a judicialização aí contra a imprensa, simplesmente por ser crítica dos que estão no poder, que é a função, inclusive, da mídia. Mas isso acontece num contexto, e depois a Pri pode também comentar mais sobre isso, porque está lá, vive isso, né? Num contexto de uma queda para o autoritarismo nos Estados Unidos. É isso que tem acontecido nos últimos meses, né? Assim, demissão de diretora do Departamento de Emprego e Estatística dos Estados Unidos porque subiu o desemprego. Tentar demitir a diretora do Fed sem ter um processo que apure e sem ela poder se defender das acusações que existem porque queremos uma queda de juros. Quer dizer, a administração Trump, em vários sentidos, atropelando o Congresso. A diretora do CDC também, né? Sim, CDC, a história da saúde, né? Exato. Então, é aquela história, querer tomar toda a administração pública com os militantes que são próximos do Partido Republicano, são próximos dessa agenda que a Pri acabou de falar, o Projeto 2025, ultraconservador, que o Trump disse que não ia utilizar na campanha, mas, na verdade, está implantando vários desses aspectos, inclusive com muitos das pessoas que formularam esse projeto dentro da administração. E um desses é justamente o Carr, que é o diretor responsável pela Federal Communications Commission, a FCC, que é o órgão que regula lá nos Estados Unidos a mídia. A Pri fez essa boa lista das ações judiciais contra empresas de mídia. Agora, a FCC é basicamente o órgão que tem que regular a mídia no sentido de deixar a mídia saudável, evitar, por exemplo, excessiva concentração nas mãos de poucas empresas, regulamentar uma série de questões técnicas, inclusive. Mas a FCC está sendo utilizada também para pressionar a mídia. Além da questão judicial que a Pri trouxe, a FCC, eu fiz até uma listinha aqui, o Brandon Carr, ele já ameaçou revogar licenças de emissoras de TV que ele julga que não estão servindo ao interesse público, ou seja, e ele foi muito claro, inclusive, nisso, que estejam fazendo críticas ou supostamente uma cobertura desfavorável ao presidente Trump, quando a função da mídia é sempre questionar quem está no poder, independente se é o Biden, o Nixon, o Kennedy, quem estiver no poder tem que ser questionado, o Trump, o Biden, o Obama, quem seja, né? Eles também estão ameaçando olhar com lupa acordos de fusões e aquisições de empresas de mídia, como a que a Pri acabou de falar, uma delas aí, a não ser que as empresas abram mão e acabem com as políticas de diversidade, inclusão e equidade, o que é um tremendo retrocesso, porque a gente sabe que, obviamente, essas políticas existem para compensar grupos que foram historicamente desfavorecidos, e eles querem que as empresas revertam isso para poder conseguir fazer uma fusão. Então, a FCC se metendo aonde não deve. E também eles reabriram muitas queixas que estavam arquivadas, aparentemente, sob a alegação de distorção de notícias. Queixas que já tinham sido resolvidas, que a FCC ou julgou não procedente, ou chegou em algum tipo de acordo. Ele está reabrindo tudo isso. Com que interesse? Pressionar a questão das empresas e tentar fazer com que as empresas deixem de fazer uma cobertura mais crítica do governo. E um outro aspecto, antes de devolver para a Pri, que eu acho muito importante, quem conhece a mídia nos Estados Unidos sabe disso, ele cortou as verbas, o presidente Trump cortou as verbas, 1 bilhão e 100 milhões de dólares para as empresas públicas de comunicação dos Estados Unidos. NPR,
e PBS. É o suprassumo da comunicação nos Estados Unidos. Ao lado, provavelmente, de pouquíssimas empresas, CNN, entre elas, New York Times, mas as empresas públicas de comunicação nos Estados Unidos são absolutamente sensacionais e independentes. Por isso, recebiam parte das suas verbas, inclusive, de verbas públicas, aprovadas pelo Congresso, não por esta ou por aquela administração, pelos dois partidos no Congresso. Tinham aprovado 1 bilhão e 100 milhões de dólares que o seu Donald Trump, numa canetada, cortou. Isso, inclusive, está criando uma tremenda disputa jurídica e política nos Estados Unidos, porque ele não teria autoridade para cortar as verbas que foram destinadas a essas empresas que fazem uma cobertura completamente isenta e equilibrada. Ele não tinha autorização do Congresso para fazer isso. Quem destina essas verbas é o Congresso, não a presidência. Como ele não gosta da cobertura, porque, obviamente, eles, mais uma vez, cobram os poderosos, ele foi lá e tesourou isso. Isso é muito grave. Muito bem. O Américo falou sobre as fusões e aquisições, né?